E aí, pessoal? Começar então o nosso protocolo de preparação do corpo para um treino de chute com ênfase no chute frontal, começando pelo trabalho de mobilidade. Então, o Gabriel vai estar fazendo os exercícios e eu vou estar aqui explicando para vocês. A gente começa sentado no chão mesmo, só focando em soltar, relaxar a nossa articulação, tanto da coluna como do quadril. Então, 2 pés aqui mais ou menos na largura dos ombros, a gente vai só soltando os joelhos assim para cada lado, tentando ver quais são aquelas posições em que está tendo algum pensamento, alguma coisa incomodando no quadril, para já desde o começo do treino identificar isso e poder soltar melhor. Aqui a gente pode fazer 20 movimentos tranquilo, tá? Sendo 10 para cada lado no seu próprio ritmo. Sentiu que o movimento está bem tranquilo com os pés em uma determinada angulação, pode trabalhar com um ângulo diferente. Quer ver, Gabriel? Faz de frente para lá agora. E aí vai mudando a posição dos pés. Pode fazer, ora, com os pés um pouco mais abertos, faz o movimento assim. Isso aí vai ajudar a soltar bem, inclusive, a região sacroiliaca. Como também pode fazer ela com os pés um pouco mais fechados e mais juntos, para dar realmente mais ênfase naquelas porções assim do quadril em que a gente sente que tende a beliscar mais. Principalmente quando chute, a coxa já vai juntando bem aqui do peito, beleza? Então, 20 movimentos aí você pode fazer uma série no total no começo do seu treino, beleza? Depois a gente já vai para trabalhar a flexão de quadril trazendo o joelho bem próximo do peito. Então a gente começa trabalhando deitado mesmo. Gabriel vai trazer a perna em direção ao peito de modo alternado. Então ele traz uma perna, segura por 1 a 2 segundos aqui e já troca. Esse daqui é mais fácil fazer deitado no chão inicialmente do que em pé, porque ajuda a não ter que preocupar tanto com o equilíbrio e aí cada vez amassando um pouquinho mais a perna em direção ao peito. Às vezes essa articulação aqui ela fica muito presa, então quando a gente faz esse trabalho de já ir preparando e puxando bem, a gente vai tendo um bom estiramento já nos posteriores de coxa, principalmente essa região aqui mais próxima do glúteo, e também vai acostumando essa parte aqui do quadril a ser um pouquinho mais comprimida, beleza? Também pode ser 20 movimentos, sendo 10 com cada perna. Logo em seguida a gente vai para ajudar a abrir agora essa região do quadril. Então o Gabriel vai ficar na posição ajoelhado, com uma perna à frente. Pode fazer com outra perna, que fica melhor de demonstrar. Isso. E aí só movimentando de leve o quadril para frente e voltando. Esse aqui eu gosto de passar bastante, inclusive nos meus programas de flexibilidade, porque ele ajuda a alongar bastante essa região aqui da parte da frente do quadril, principalmente o músculo iliopsoas e também um pouquinho do reto femoral. Mas, além disso, ajuda a mobilizar o nervo e também soltar aqui o nosso plexo lombar. Então, até para pessoas que têm dor na coluna, fazer esse exercício aqui ajuda bastante a relaxar essa região. Aqui você pode fazer tanto por tempo quanto por repetições. 30 a 60 repetições com cada perna, sendo que você pode fazer as 60 repetições tudo de uma vez de um lado e depois trocar a perna, ou pode parcelar. Faz 30 um lado, 30 o outro lado, e aí depois repete mais uma série com cada perna, beleza? E aí, por fim, indo agora para o exercício mais de estabilização, a gente fica de pé e aí novamente repete aquele movimento de abraçar o joelho em direção ao peito. Porém, agora buscando manter uma boa postura e o bom equilíbrio lá das pernas. Então, mantendo tudo bem estendido embaixo, puxa o joelho em direção ao peito e troca. E aí faz mais 10 a 20 repetições, só fazendo esse movimento assim de maneira contínua. Quanto melhor tiver a postura e quanto mais também tiver conseguindo trazer o joelho em direção ao peito, melhor. Para algumas pessoas, o joelho tende a ficar um pouquinho mais afastado, porque sente um pinçamento maior. Mas a prática regular desse trabalho de mobilidade vai ajudar cada vez mais ao joelho subir em direção ao peito com maior facilidade. Feito o trabalho de mobilidade, a gente vai agora para a parte de alongamento dinâmico. Então eu gosto também de trabalhar com algum apoio, pode ser uma cadeira, pode ser na parede, ou se não tiver nada, dá para fazer o alongamento tranquilamente, sem se segurar em nada, beleza? Aqui a gente vai começar com uma perna posicionada atrás, que é a perna que vai realizar o chute, focando aqui primeiro em manter uma boa postura bem alinhado com o quadril bem encaixado, ok? Quanto mais alinhado e mais reta tiver a postura, melhor vai ser o alongamento do nosso posterior de coxa. Gabriel então vai começar a pendular a perna, só para ir sentindo como é que está o corpo, sem tendo nenhum desconforto, e vai fazer 10 chutes subindo a perna gradativamente a cada repetição, ok? O objetivo aqui é, a princípio, não é nem alongar demais, mas sim ir aquecendo essa região, para que na hora que a gente for fazer os chutes mais exigentes, não acabe sentindo nenhum desconforto ou pinçamento mesmo, dor na região do quadril ou do posterior de coxa, beleza? A gente faz cerca de 10 a 12 repetições com uma perna, para depois fazer a mesma coisa com a outra. Pode fazer aí. Nesses chutes iniciais, é muito importante fazer eles até um pouco mais devagar do que você gostaria, justamente para não ter o risco de, num chute que você dá sem ter preparado a musculatura, acabar tendo uma pequena estiramento ali no posterior de coxa, beleza? Então aqui começa sempre bem devagarzinho e vai aumentando à medida que for sentindo o corpo mais confiante e confortável com os movimentos, beleza?
Nesse daqui eu gosto de fazer pelo menos 2 séries completas, porque isso daqui da primeira para a segunda já dá para sentir uma boa diferença. O Gabriel, na primeira série dele, terminou aqui mais ou menos com o pé chegando à altura do peito. Agora ele já vai praticamente começar o primeiro chute dessa série com o pé na altura do peito e vai tentando manter a altura ou aumentar a cada repetição. Para isso, ele vai até usar uma referência visual, em que ele vai colocar aqui a mão, ó, e vai tentar bater o pé na própria mão e ir aproximando, subindo ela e aproximando também cada vez um pouco mais da cabeça. Então vai lá, 10 repetições. Já começa na primeira batendo. 1, 2, 3, 4. Vai fazendo. Percebe que cada vez que ele acerta, ele muda um pouquinho o alvo. Ou ele sobe ele um pouquinho mais, ou traz mais próximo, ó, em direção ao rosto. Para a gente que pratica Kung Fu, arte marcial chinesa, é muito importante conseguir fazer um chute com uma boa postura e o pé, ao invés de subir demais para longe da cabeça, ele vai vindo pelo contrário, em direção à testa. Então, para nós, quanto mais o quadril estiver encaixado e a coluna estiver reta, melhor vai ser o rendimento com o chute. E aí depois faz a mesma coisa com a outra perna. 10 a 12 chutes. Muito bem, aí feitas as 2 séries de chutes, a gente vai agora para a parte de ativação dos músculos responsáveis por ele, que são principalmente os flexores de quadril. No caso, o iliopsoas e o reto femoral. Tem 2 exercícios que a gente trabalha específicos para cada um. O primeiro a gente vai começar sustentando o joelho bem alto, com ele flexionado. Então a gente começa abraçando aqui o joelho, igual a gente fez um trabalho de mobilidade. E agora, Gabriel, ó, o seu joelho está nessa altura. Você vai começar a soltar a sua mão sem deixar o joelho cair nada e segurar por 10 a 15 segundos. Isso, e vai fazendo força mesmo para o joelho subir, mantendo uma boa postura. Esse aqui parece meio bobo, mas é um excelente exercício para ativar essa musculatura bem profunda no nosso quadril, que é a principal responsável por conseguir subir o chute para cima da cabeça. Beleza, pode descansar. A maioria das pessoas, de nós assim, né, quando a gente vai treinar esses músculos, a gente não trabalha eles nessas posições de grande amplitude, que no caso é quando ele está bem encurtado mesmo, tendo que fazer força para produzir aquela força extra que falta para o chute chegar bem próximo na cabeça. Então esse é um excelente exercício para já ativar essa musculatura. Assim que ele faz esse exercício, ó, o chute ele já tende a ficar até mais fácil do que estava nas séries anteriores do alongamento dinâmico, porque ajuda a dar uma boa ativada no músculo responsável por ele. Se você faz, por exemplo, chutes como o Tantui do Kung Fu ou chute patada, Apchag do Taekwondo, que são esses que vão flexionados e estende, esse é um excelente exercício porque ele ajuda a subir rápido o joelho e logo em seguida fazer a extensão dele com bastante facilidade. Um outro exercício que também pode ser feito de ativação é com o joelho estendido. Então agora o Gabriel começa subindo o joelho o mais alto que ele consegue, porém logo em seguida ele vai estender e sustentar a perna também o mais alto possível, por 10 a 15 segundos, brigando mesmo para a perna subir lá em cima. Esse aqui é um exercício que vai trabalhar muito, além do flexor interno do quadril, vai trabalhar com o reto femoral, que é um músculo que tem na nossa perna que cruza tanto a articulação do quadril como a articulação do joelho e é responsável por ajudar a estabilizar essas 2 articulações. Beleza, pode relaxar. Para as pessoas que precisam fazer um bom chute e sustentar a perna com facilidade lá na frente, ou que precisam chutar com a perna sempre bem estendida, também é um exercício muito bom, porque permite que a gente consiga levantar a perna com mais facilidade, sustentar ela e fazer também os chutes frontais, ó, com mais soltura ainda no nosso posterior de coxa. Ele ajuda, no caso esse com o joelho estendido, ajuda a soltar ainda mais o posterior de coxa do que esse com o joelho flexionado. Então, dependendo de qual que é o seu foco, se sente que o seu posterior de coxa está meio duro, pode fazer esse com o joelho estendido, que já vai te ajudar a ativar bem. Então, só resumindo, o que você deve fazer no começo do seu treino de chutes? Você pode começar jogando os 2 joelhos de um lado para o outro, sentado no chão, para soltar bem a articulação do quadril e da lombar. Logo em seguida, puxar os 2 joelhos em direção ao peito, de maneira alternada. Depois, trabalhar jogando o quadril para frente para abrir essa região da frente do quadril. E finalizar com um trabalho de mobilidade em pé, em que a gente já vai trabalhando também a ativação muscular e um pouco de equilíbrio. Logo em seguida, a gente faz o alongamento dinâmico, 2 séries de 10 a 12 repetições com cada perna, progredindo na altura do chute, de preferência utilizando uma referência visual, e logo em seguida apenas uma série de ativação com cada perna. Pode ser uma série com o joelho flexionado, uma série com o joelho estendido ou uma série de cada variação, caso você queira. E, para dar o arremate final, repetir mais uma série de alongamento dinâmico, em que você, depois de ter ativado, vai perceber que não apenas sua perna está muito mais forte para conseguir subir, como o próprio músculo posterior de coxa, ele já dá uma relaxada boa, o que permite já, nos chutes, começar a fazer com uma boa amplitude. E aí, após feito essas séries aqui, você já pode começar o seu treino de arte marcial.
ok? Esse é um protocolo super simples que você pode fazer todos os dias e, na realidade, quanto mais você fizer ao longo da semana, mais vai te ajudar a melhorar a altura dos seus chutes. E se você quiser também um protocolo bem completo para ajudar a melhorar não só a questão de altura do chute frontal, como também do chute lateral, descer com mais facilidade nas bases, melhorar toda a sua mobilidade e ainda conseguir zerar as aberturas completas, tanto frontal como lateral, eu tenho um programa de flexibilidade completo que eu ensino exatamente como fazer isso. O link vai estar na descrição do vídeo. No mais é isso, desejo ótimos treinos para vocês e depois passa aqui e avisa se esse protocolo te ajudou a melhorar a qualidade do seu treino. Bons treinos para vocês!